Em seguida, convidamos a doutora Luciana de Lima Galvão para abordar o tema câncer, imunidade e espiritualidade. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade e a oportunidade, acima de tudo, de poder refletir sobre um tema que fala a todos nós, de uma forma direta, por alguém que está próximo de nós, ou de uma forma indireta, de alguém que nós cuidamos como cuidadores da área de saúde. Então, eu espero que nós possamos aproveitar essa reflexão. Começando, nós vamos passar rapidamente algumas questões relativas ao próprio câncer. E a definição simples. Câncer, um conjunto de células que perderam o controle. Muitas vezes, suas características passam a controlar células locais e passam a se disseminar por vasos linfáticos e sanguíneos. Num texto, também falando sobre o câncer, duas assertivas bastante interessantes me chamaram a atenção. Uma delas, esse autor dizia assim: a permanência de uma célula ao lado da outra é hoje ainda uma das áreas menos conhecidas da biologia. Então, nós não sabemos muito bem como é que essa história de uma célula harmonicamente permanecer ao lado da outra. E ele segue dizendo no texto que a ruptura dos mecanismos reguladores da multiplicação celular ocorrem no caso da célula cancerosa, mas esta ruptura não é necessária ao tecido. Então, por que ela ocorre? Nós sabemos, do ponto de vista de publicações inúmeras, que 80% a 90% dos fatores de risco para os cânceres, eles são fatores ambientais. Temos aí todos eles listados. Nós já conhecemos todos eles. E esse autor que está colocado aqui embaixo, ele também nos diz assim, que os nossos genes, do ponto de vista evolutivo, eles não foram feitos para alimentação fast food, eles foram feitos para nossa luta, busca, ir atrás, e não para acumular gordura e para sermos obesos. Na questão dos comportamentos, que hoje nós temos aí as grandes dificuldades relacionadas a infecções, principalmente infecções virais, todas elas podendo ser desencadeadoras de processos tumorais. E, mais recentemente, os estados emocionais também sendo importante, a importância dos estados mentais como fatores de risco, que nós vamos ver essa área com mais cuidado. O próprio INCA nos coloca que, apesar de todos esses fatores desencadeantes, apenas 40% dos cânceres podem ser preveníveis, ou seja, multifatorial, não apenas os fatores desencadeantes. E, por outro lado, 10% dos cânceres é que guardam uma relação direta com características hereditárias. Nesse ponto, é impossível nós não colocarmos a questão da regulação. Porque nós temos o nosso DNA, toda uma estrutura genial, como nos diz o Dr. Michael Behe e Dr. Eberlin, que falam para nós sobre o design inteligente. E eles nos dizem o quê? Que nós temos mais de 100 moléculas que fazem o rearranjo e o reparo desta estrutura. Nós temos proto-oncogenes, que, na verdade, são reguladores de divisão, maturação e produtores de proteína. E nós rompemos tudo isso e ainda insistimos em ter um câncer. Nós temos na nossa estrutura do DNA genes supressores de células tumorais. E mesmo assim,
ainda precisamos. Além de tudo isso, além de um DNA estruturado, trabalhado, desenvolvido, evoluído, nós temos um sistema de vigilância imunológica, que o Tratado de Imunologia nos diz que esse sistema imunológico, ele trabalha de uma forma excelente e atua de forma excelente para as células tumorais desencadeadas por infecção. E mesmo assim, nós temos, em muitos momentos, o nosso sistema imunológico burlado, sobrepujado, tolerante a estas células. Um outro aspecto que vale a pena a gente perceber, do ponto de vista epidemiológico, nós conhecemos a incidência da imensa maioria dos tumores. A faixa etária é na infância, na idade adulta, na idade avançada, mas, em algumas situações, nos vemos numa posição até difícil. Falávamos com o esposo de uma paciente nossa, e ele nos dizia assim: no meu primeiro casamento, tivemos um filho, e ele tinha 7 anos, e ele desenvolveu um câncer de próstata. Foi extremamente difícil para nós, mas não estou mais com ela, somos muito amigos, e as lições que nós tiramos desta vivência estão em nós, para a nossa vida. Então, apesar de nós conhecermos as faixas etárias e tudo mais, muitas situações aparentemente inusitadas trazem mais alguma coisa. E sabendo de toda essa epidemiologia, não sabemos, como nos diz a doutora Marlene, quase nada sobre a cronogenética, a cronobiologia. Por que nesta idade? Por que na infância? Por que na idade adulta? Para acrescentar as questões relativas ao nosso espírito, que para nós que estamos aqui é muito claro, mas até a década de 80, a ciência e a medicina não aceitavam que as questões emocionais, de alguma forma, pudessem interferir com a nossa vida. Eu trouxe aqui apenas 2 relatos, mas a literatura hoje é extremamente rica em pontuações como essa que nós vamos ver. Este primeiro é um modelo experimental. 3 grupos de ratinhos. Injetamos uma quantidade conhecida de células tumorais e 50% desta população desenvolve câncer. Ponto. Mas nós vamos desafiar, o autor desafiou esses 3 grupos de ratinho, na verdade 2 grupos. No primeiro grupo, apenas injeção, comida, alimento e sono. No segundo grupo, além da injeção, eles foram submetidos a choques elétricos periodicamente, diariamente, durante um período pré-determinado. E no terceiro, da mesma forma, submetidos ao estresse, mas, não sei se vocês já viram, na gaiola de Skinner, quando o ratinho é desafiado dessa forma, ele fica totalmente desnorteado, e ele fica circulando dentro da gaiolinha. E nesse terceiro grupo, dentro da gaiola, tem ali uma alavanca. E ele aprende que, acionando a alavanca, interrompe imediatamente o choque elétrico. Depois de um período analisado, o que nós vemos? No primeiro grupo, 50% de rejeição ao tumor, esperado. O segundo grupo, apenas 23% conseguiu rejeitar o tumor. Ou seja, mais de 70% desenvolveram o câncer. E no terceiro grupo, que aprende a lidar com aquela dor, 63% de rejeição. Qual a lição? A percepção da impotência nos causa danos que podem ser
irreparáveis nessa vida. Mas também a percepção de que podemos lutar com essa situação nos causa ganhos, como nós vimos no terceiro grupo. Este outro autor, Dr. David Spiegel, na década de 80, em que era quase que uma heresia nós falarmos em emoções atingindo ou alcançando alguma coisa em relação a câncer. E ele, filósofo, recém-formado, antes da medicina, antes da psiquiatria, ele fez filosofia. Terminando a sua formação, ele foi trabalhar com mulheres com câncer metastático de mama, que não tinham mais prognóstico. E o objetivo dele era dar qualidade de vida a essas mulheres. Em grupos, trabalhando, questionando, ele dizia a todas: todos nós, cada um de nós, é capaz de aprender, de transformar e de se reconstruir. E no prazo de 8 anos, ele foi simplesmente avaliar o que tinha acontecido com aquele grupo, e, para a surpresa deste pesquisador, a sobrevida naquelas mulheres que conseguiram lidar com a sua limitação, com os seus bloqueios, com a sua impotência, sobreviveram 2 a 3 vezes mais do que aquelas que não conseguiram. Então, não há dúvida nenhuma de que os nossos estados interferem diretamente na nossa vida. Não pode não ser um peso como de um tabaco ou de um álcool, mas ele não pode mais ser negligenciado. Um outro aspecto que nós devemos avaliar: a sobrevida nos Estados Unidos, na Europa, a sobrevida de um câncer de mama é de 85%. No Brasil, 60% ou até menos, dependendo da região. Por quê? Eu vim nascer neste país. E os porquês vão se avolumando. Se nós estivermos com a visão muito estática, se estivermos ainda no paradigma materialista, vai ser uma situação muito difícil olhar para tudo isso. Por que essa criança? Por que essa mulher? Por que com este homem, dessa forma, uma dor tão grande? Via nesta semana um jovem junto à sua mãe dentro do hospital. A família era essa, a mãe e o filho. Ela com um tumor enorme, invadindo toda a caixa torácica, e ele junto dela, ele dormia junto dela. E nós perguntávamos, então, por quê? Não é? Então, para tentar entender os porquês, nós vamos trazer uma visão do paradigma médico-espírita. Nos diz André Luiz, que as células do nosso corpo são animáculos infinitesimais domesticados. Como animáculos, se nós retirarmos essas células do nosso corpo, elas vão se indiferenciar ou vão morrer. Então, elas precisam de uma direção. Nós vimos que a biologia, até hoje, não conhece os porquês dessa harmonia. Como é que uma célula se mantém harmonicamente ao lado da outra? Então, quem é que vai organizar todas essas células, todo esse conjunto? Dr. Rupert Sheldrake nos diz dos campos morfogenéticos. Dr. Hernani Guimarães, como ouvimos hoje de manhã, falar tanto sobre ele, nos fala do MOB. Kardec nos fala do perispírito. E aqueles pesquisadores que falam, que estudam profundamente as questões do perispírito, nos dizem que há um pouco mais de 45 tentativas de descrições deste organizador. Portanto, este organizador é uma necessidade teórica, seja lá o nome que nós vamos dar a ele.
E quem é que ordena? Ele é só um controlador. Quem é que dá as ordens? Segundo a doutrina espírita, o nosso espírito. E segundo o Dr. Amit, um metasistema. Lá, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz, o espírito age através do citoplasma. Mas então, como é que esta célula adoece? Por que ela adoece? Nós vimos ali atrás, se esse animáculo é retirado da sua rede, ele vai se indiferenciar, ele vai se tornar indiferenciado. Então, ouvindo uma palestra recente do Dr. Décio, ele fez uma colocação que nos pareceu muito pertinente. Será que esta célula não está se afastando da sua origem, da sua matriz inicial, do seu perispírito? Então, a célula neoplásica é uma célula rebelde? Não. Ela simplesmente perdeu a orientação. E ela precisa se reorientar. Como é que uma célula doente, então, poderia ser reconhecida e eliminada? Somente se houver uma reorganização da estrutura, do perispírito, do metasistema. Esse eu vou passar rápido, porque não vai dar tempo. Vamos primeiro aqui. A doutora Candace Pert nos diz no seu livro, As Moléculas da Emoção, que os neuropeptídeos, as citocinas, chegam às nossas células coloridas com as tonalidades das nossas emoções. O André Luiz vai nos dizer da nossa matéria mental. Mas, e aí, prosseguindo a teoria, para que haja uma mudança estrutural, real, com uma expressão genética diferenciada, é preciso que o pensamento se modifique primeiro. Nós já ouvimos em várias palestras aqui, nesse Medinesp e em outros, que o nosso pensamento, ele é um fenômeno não local. Ele chega primeiro, ele faz a ação primeiro. E todas as cascatas intracelulares, por receptores, por mediadores, são simplesmente a consequência do que o pensamento e as emoções já fizeram em nossas células. Poderíamos até teorizar, pedimos aos físicos para nos ajudar, será que mudanças estruturais desses receptores de neuropeptídeos, de sinalizadores, de citocinas, não podem estar sendo modificadas delicadamente, e aí a conexão se faz de outra forma? É o que a doutora Candace nos diz, neste artigo de 1985. Talvez uma catarse, que literalmente banha todo o nosso corpo, possa provocar uma reviravolta regeneradora no comportamento do sistema imunológico, endócrino e nervoso. Alguns tipos de bloqueio emocional produzem desinformação, impedindo o sistema imunológico de agir como ele deve. Trata-se, então, de restabelecer o sinal que não foi percebido, para sugerir ao sistema imunológico aquilo que ele ignorou. Mais ou menos assim. Pensamos, temos uma emoção, e quanto mais pura, quanto mais intensa ela for, mais efeito nós teremos. Jesus nos diz: a tua fé te curou. Ele nos ensinava a transformar as nossas emoções, a modificar os nossos pensamentos. Aprendíamos, transformávamos e nos reconstruíamos, como hoje fazemos. Então, resumindo, teremos aí talvez um esgarçamento do nosso perispírito,
como Paulo, na questão 1006 do Livro dos Espíritos, nos diz: trazemos deformidades no nosso perispírito. E essas deformidades precisam ser refeitas. A nossa matriz precisa ser refeita. E como é que Jesus e como é que André Luiz nos sugere as mudanças necessárias para que alcancemos a nossa imunologia perfeita? E ele diz assim: amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Motivo por que os princípios de Jesus, desterrando de nós, desterrando é arrancar até a raiz. Animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade, humildade, fraternidade sem limites e perdão incondicional, estabeleceremos em nós a imunologia perfeita. Então, se eu ainda preciso, se o meu corpo biológico está doente, está na lei. Tentar reorganizar é o que nós podemos e sabemos fazer. Emmanuel nos diz em Fonte Viva que nós temos duas únicas riquezas em nossa vida. Quais são as nossas duas únicas riquezas? Nossos pensamentos e nossas emoções. E Calderaro diz a André Luiz, no Mundo Maior, que o nosso vaso perispiritual é a nossa maior aquisição neste orbe, nesta terra. É aí que nós podemos agir. O câncer pode ser como um coágulo, enquanto o nosso perispírito cicatriza. Portanto, seja esta condição, seja outra condição, não é um castigo, não é uma punição, mas um processo escolhido. E, sobretudo, como nos diz André Luiz e como nos exorta Jesus a todas as lições, a aprender com o coração. É como podemos prevenir, é como os podemos curar. Deus é essa mecânica de reequilíbrio que podemos acionar com a nossa vontade. Estamos imersos nessa homeostase divina. E se nós escolhemos este ou aquele processo, é porque é este que nós precisamos. Talvez eu precise de resistência emocional, trabalhar a minha impotência, trabalhar coragem, humildade, habituar-me com a ideia da partida, que ela vai acontecer. Paciência, o autoencontro. Sou um espírito imortal. Isto não é o fim. Rubem Alves vai nos dizer: ostra feliz não faz pérola. A gente conversava no almoço: eu não quero ser uma ostra. Mas, às vezes, nós precisamos daquela areinha, ou precisamos daquele aguilhão, como nos diz Paulo, para nos cansarmos daquela deficiência e assim decidirmos transformar. Não é para sairmos daqui, bom, agora eu vou sofrer. Não, para entender o porquê. A carne, em muitos momentos, é como esse filtro. É aquele coágulo que nos falávamos anteriormente. E Viktor Frankl, psiquiatra, que já foi mencionado várias vezes durante o Mednesp, nos diz: todo ser humano possui um núcleo saudável, que não adoece, que não se corrompe, que é divino. Que nós procuremos aliar a nossa vontade, o nosso coração, à vontade do bem
do bom e do belo que há registrado em nossas consciências. Obrigada.